Estamos andando sobre a água. Mensagem do dia 12 de junho de 2017. Que possamos capturar a brisa do seu espírito e nos encontrar nas margens de sua vontade perfeita para nossas vidas. Que possamos conquistar as tempestades e as feras que nos confrontam. Amém. Bem, tivemos alguns percalços com a música. O primeiro eu não escutei, acabei de enviar ela para ser postada. Não a escutei para verificá-la novamente, porque havia feito horas e horas de trabalho sobre ela. E então eu descobri que eu só tinha enviado o lado esquerdo da música estéreo. Então tivemos um tempo muito confuso com isso e eu abaixei. Então não está mais lá. Mas se você viu ela e não ouviu o que eu coloquei depois, só sei que não foi a música certa, era apenas metade dela. O Senhor realmente está me ajudando com a música. Ele tem feito coisas maravilhosas com Ezequiel e eu na música. E eu não queria dizer, mas depois da mensagem que eu lhe dei sobre a saúde de Ezequiel, o Senhor me infundiu com uma paz tão sobrenatural que eu não fiquei mais aflita. Ele teve crises de dor e orei e pedi apoio. E todos oramos e ele ficou aliviado após uma grave dor ardente. Vieram intuições e palavras proféticas que nos deram orientação e esperança. Esta noite discutimos o que fazer se o Senhor lhe permitisse ter uma experiência de quase morte, uma coisa que Jesus lhe disse: você me conhecendo em meu sofrimento, também me conhecerá na minha ressurreição. Uau! É fiel a palavra do Senhor. Não só eu tenho paz, mas a música está fluindo como nunca antes. Estou aprendendo coisas novas todos os dias sobre tocar piano. Uma coisa que eu aprendi com esta última peça foi que eu não gosto de fazer a mixagem final. É tão entediante e, além disso, sou novata. E eu tenho mais músicas para escrever e mensagens para que nós cresçamos espiritualmente. Então, estou procurando um estúdio que faça um trabalho de alta qualidade. De preferência, um estúdio cristão. Por favor, deixe-me saber se vocês tiverem uma recomendação. Mas as coisas espalhadas estão se juntando. Lana Walser colocou uma palavra há um tempo atrás sobre o tempo divino do retorno está aqui. Um momento em que Jesus restaurará o que foi roubado de nós e lidar com nossos inimigos. No entanto, oro pelos meus inimigos. Ainda acreditamos no Senhor para as suas conversões. Estou vendo muito claramente que o sofrimento de Ezequiel está ligado ao meu progresso no teclado. Sabemos sobre a cruz de Simão e o sofrimento de intercessão, mas é extremamente óbvio. Quando ele está sofrendo, sou muito produtiva com a música. Quando ele não está sofrendo, as coisas não vão tão bem. Preciso de um apoio, meus queridos. Preciso de uma unção motivacional para acreditar e me pressionar. O inimigo não é curto em mentiras para tentar me dissuadir. Ele tem montanhas de mentiras, todas preparadas para os incautos. E isso também é um dos sofrimentos de Ezequiel. Ele tem dolorosos pesadelos mentirosos sobre mim e outros membros da família. E ele acorda derrotado antes que ele comece o dia. Eu continuo tendo sonhos sobre a nova ordem mundial e como será a vida quando ela estiver no poder.
Esses são muito, muito sombrios e frios. Realmente, vou te contar. Mas eu quero dizer-lhes que o diabo frequentemente tortura você de noite para tornar o dia seguinte miserável. Ele vai te dar sonhos terríveis e você vai e acorda abalado, realmente abalado, e não sabendo que isso veio de baixo. E eu oro por nosso sono. Nós nos cobrimos em nosso sono, mas há momentos em que o Senhor precisa de um sofrimento e, meus irmãos, vou te contar, é um sofrimento muito rígido estar em um sonho que você não pode sair, onde coisas terríveis estão acontecendo. E isso é algo que o inimigo tem feito com Ezequiel, muito doloroso. Quero mencionar que alguns de vocês me enviaram letras muito bonitas e tocantes e eu quero responder a vocês. Mas se eu não fizer isso, saiba que leio e oro sobre cada um. E agradeço 1000 vezes por seus pensamentos e orações amorosas. Isso significa muito para Ezequiel e eu, sobre o uso de tanto sofrimento e dor para que saibamos que vocês estão sendo tocados. Se você está sem recursos para obter livros do site da Amazon, que eu uso apenas para a divulgação de que eles existem, por favor, escreva-me e pergunte o que você precisa, e se tivermos, eu o enviarei para você. Bem, hoje eu me permiti me assustar. Ezequiel e eu estávamos discutindo sobre experiências de quase morte. E o Senhor disse que seu corpo está morrendo, mas sua cura pode ser no último minuto. Só de pensar nisso foi doloroso e comecei a ter medo. Então, que serviço de comunhão eu li? Eu li sobre Jesus andando na água e em como Pedro começou a andar sobre ela, mas tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Uau! O Senhor não me deixa ficar muito tempo na incredulidade. E para aqueles de vocês que não estão familiarizados com as Escrituras, isto está em Mateus, no capítulo 14 e versículos 25 a 36. Pouco antes do amanhecer, Jesus saiu para eles, caminhando no lago. Quando os discípulos o viram andando no lago, eles ficaram apavorados. É um fantasma, disseram eles, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, se é você, Pedro respondeu, diga-me que eu vá até você na água. Venha, disse ele. Então Pedro saiu do barco, andou na água e aproximou-se de Jesus, mas quando viu o vento ele teve medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salve-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o pegou. Você de pouca fé, disse ele, por que você duvidou? E quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: certamente você é o Filho de Deus. Quando eles atravessaram, eles pousaram em Genesaré, e quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, enviaram uma mensagem a todos os países vizinhos. As pessoas levaram todos os doentes para ele e imploraram-lhe que deixasse os doentes apenas tocarem a borda de sua capa, e todos os que a tocavam ficavam curados. E então, neste episódio de incredulidade, Pedro esteve colado a Jesus, curando aqueles que tocaram a borda do seu manto. Então, esse foi um verdadeiro encorajamento para mim no serviço. Jesus começou a falar comigo. Alguns de vocês começaram bem em suas jornadas para se tornarem o que eu chamei para fazer. Para você eu digo, não permita que os ventos de dúvida, gerados por Satanás, impeçam você de qualquer maneira.
Segure rapidamente as promessas que lhe dei e você verá minha glória em sua realização. Não fique cansado ou folgado em fazer o bem. Este é o momento de favor. Pressione-se e eu lhe darei avanços. Não seja intimidado por situações ao seu redor, família, finanças, saúde, visitantes inesperados e situações, mudanças no trabalho, dificuldade com crianças. Todas essas coisas são destinadas a distraí-lo da oração e de executar a minha vontade perfeita para você. A propósito, eu quero aqui dizer, eu recebi uma nota de alguém. Houve uma tarefa que veio contra os moradores do coração para fazer com que eles se distraíssem da oração. E eu quebrei essas atribuições, mas eu peço que você, por favor, certifique-se de que não permita que isso aconteça. Todos vocês, continuou Jesus, que são sérios sobre o que coloquei em suas mãos, estão ficando em oposição. Há atribuições contra você. Use a oração obrigatória e continue. Não hesite em oração como alguns de vocês têm feito. A oração é sua linha de vida para mim, e sem ela, suas chances de sucesso não são boas. Não seja de mentalidade mundana. Estou muito ocupado para orar. Primeiro olho tudo o que tenho a fazer. Vou orar depois que terminar. Posso dizer-lhe que esta é uma mentira diretamente da boca de Satanás para reconhecer a sua boa vontade de orar e, de qualquer forma, desviar você. Porque as coisas em sua vida que você permitiu se pressionar até o ponto em que você gastar pouco ou nenhum tempo em oração, continuarão até o dia em que eu o levarei da terra. Então, não permita que essa mentira te engane. O sucesso de seus esforços, a paz de sua casa, a provisão que você precisa, as habilidades que você precisa, todas essas coisas e muito mais dependem da oração. Seu sucesso está em proporção direta ao tempo que você gasta em sérias orações, adoração e ações de graças. Esses atos ainda cobrem as distrações e estratégias dos demônios de interferirem no seu trabalho. Repreenda-os. Não permita que eles o retirem da pista. Alguns de vocês já estão fazendo isso e estão tendo sucesso e resultados surpreendentes. Você está unido a mim, minhas belas noivas, e estou trabalhando através de você. Eu vou ensinar-lhe tudo o que você precisa saber e até mesmo executá-lo através de suas mãos. Os demônios não o direcionarão para distrações se você estiver perdendo tempo em si mesmo. Não, eles gostam de te amarrar em algum projeto inútil que te leva longe de me servir. Tenha cuidado quando você for chamado a fazer algo. Você não precisa dizer sim a nada. O que você dá aos homens, você tirará de mim, a não ser que seja um trabalho de caridade. Tenha muito cuidado em não ficar enredado nos assuntos do mundo. Como uma parte aqui, acabei de conversar com uma jovem que tem um maravilhoso talento para a música. Ela foi atingida com todos os obstáculos concebíveis que roubaram a sua paz e causaram medos financeiros. E ela até conseguiu um equipamento maravilhoso para trabalhar, mas agora ela está sendo seriamente contraída. Ela deixou seu trabalho para se dedicar à música e algumas semanas depois, seu marido teve suas horas cortadas no trabalho. Então, eles estavam tendo problemas conjugais. Então, seu antigo chefe a chamou e disse: "Eu não posso executar esse negócio sem você. Tudo está se desmoronando ao meu redor.
Por favor, volte ao trabalho. Então ela descobriu que ele acabou no hospital por causa do estresse. Ele implorou que ela voltasse, chamando-a várias vezes por semana, mas ela havia dado esse tempo a Deus e não a tiraria dele. Isso é bom para você, amados. Então você vê, todos estamos sendo assediados com provações e distrações, mas no processo de aderir a Deus e não desistir, Ele está nos tornando mais sábios e sábios para superar as coisas que, no passado, teriam nos impedido. Nesta perseverança, diante de todas essas ameaças, se mantivermos os olhos no Senhor, sabendo que estamos fazendo sua vontade, não há maneira de falhar. Jesus continuou. Disse bem. Hoje, meu amor, você permitiu que a dúvida começasse a trabalhar contra você, de que eu não seria fiel em curar o seu marido. Oh, por favor, amada, nem contemple pensamentos tão destrutivos e mentirosos. Você estará recebendo muitas mais dessas lutas contra você. Mas, se você continuar a renunciá-los e obter sua inteligência sobre você, continuarei a sustentá-la em minha perfeita paz. Lute a boa luta, Claire. Veja o progresso que você está fazendo com a música. Veja quanto mais perto você chegou a mim. Preste atenção às revelações e intuições de Ezequiel. Todas essas coisas têm significado para você e estão lá para incentivá-la a permanecer no espírito e não entrar na carne. Sim, uma dessas coisas foi um sonho extremamente real que Ezequiel teve. Estávamos na Rússia com o presidente Putin e algumas pessoas muito pobres. Estávamos em um monastério. Eu estava vestindo o meu velho e cinzento hábito franciscano, e assim estava Ezequiel também, que foi mais para mim um flashback. Enfim, estávamos lá e estávamos ministrando pessoas pobres, e eles estavam sendo curados, à esquerda e à direita, e tivemos um lindo momento com o presidente Putin. Ele era muito generoso e gentil, apenas um homem bonito, então ele teve esse sonho. Agora, se isso for cumprido, ele não pode morrer, então essa é apenas uma das pequenas coisas que o Senhor nos mostrou. Ezequiel também estava sendo levado para lugares diferentes à noite para ministrar. Ele acorda se lembrando. Isso é maravilhoso. Eu acho que o Senhor não me deixa ver porque tenho muito orgulho. Mas eu sei que houve momentos em que estive em lugares ministrando às pessoas. É incrível o que o Senhor faz com nossos espíritos à noite. Simplesmente incrível. Jesus continuou. Com cada dificuldade que vem, com a sua deterioração da saúde, trarei o remédio e te sustentarei na paz. Eu lhe dei muitos sinais de que isso é autêntico. Eu, falando com você e permitindo isso. Eles estão lá para ancorar sua fé todos os dias enquanto pressiona sua chamada. Preste muita atenção a eles. Tome tempo para revisá-los e saiba sem sombra de dúvidas: eu sou Deus. Estou com você. O que eu disse, eu farei, e nada menos que isso. Minhas noivas, a brisa está a seu favor para te levar às margens dos teus sonhos. Navegue nelas. Ignore os pedaços que irrompem. Ignorem os tubarões que circundam o barco. Ignorem os recifes que pareçam espreitar você. Ignore todas as tentativas que os demônios fazem para detê-lo. Pressione e eu irei garantir que você tenha a vitória.